sobre os princípios básicos, frequência cardíaca e eixo cardíaco, certo? Queria saber primeiro se alguém tem alguma dúvida ainda em relação aos assuntos que a gente conversou no sábado. Se tiverem, podem falar antes de a gente começar a monitoria de hoje, tá? Por favor. Se não tiverem também, por favor, avisem. Tá tudo certo, pode continuar. Beleza, então. Bora lá continuar, então. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre onda P, intervalo PR, QRS, todo o resto da análise básica do ECG, tá? Então, vou tentar ser mais dinâmico. Vamos começar primeiro falando agora sobre onda P. A gente já viu como determinar sobre os princípios básicos do ECG, né? Sobre como determinar a frequência cardíaca, tanto em intervalos regulares quanto irregulares, determinar também o eixo cardíaco, né? E agora a gente vai falar sobre onda P e intervalo PR, nesse quarto módulo aqui da nossa apostila, tá? A onda P, o que ela vai denotar para a gente, pessoal? Ela vai denotar a atividade elétrica atrial. Então, toda a despolarização atrial, ela é denotada pela onda P, ela é representada pela onda P, né? E essa onda P, essa atividade atrial, ela pode ou ser sinusal ou não ser sinusal. E o que isso significa? Quando é sinusal, quando a gente olha a onda P e diz que ela é sinusal, né, o ritmo é sinusal, a gente está dizendo que o ritmo nasceu no nosso sinusal, certo? Então, que é o ritmo normal do coração. Todo o nosso coração é despolarizado a partir, em condições normais, pelo nosso sinusal. E aí desce 9E e depois fibra de risco por 15. Agora, quando a gente tem condições patológicas, arritmias, bradiarritmias, taquiarritmias, quando a gente tem alteração, e isso a gente vai conversar mais na frente, acho que sábado, né, que vai ser a aula de taquiarritmias, sábado pela manhã, eu vou explicar como é que isso funciona e como é que a gente perde, em algumas situações, o ritmo sinusal. Mas a onda P, ela, em situações normais, ela é sinusal, tá? E quais são as melhores derivações para a gente ver se a onda P é sinusal ou não sinusal? E a onda P, no geral, para avaliar ela, são as derivações D2 e V1, tá? São essas duas derivações, mas principalmente D2, tá? E aí a gente vai analisar ela e saber se ela é sinusal ou não. E como é que a gente vai fazer isso? Olhando essas derivações e olhando o eixo da onda P. Como assim a gente vai olhar o eixo da onda P? A onda P ela tem um eixo normal entre 0 graus a 90 graus, lá naquele plano cartesiano que a gente conversou na aula passada, tá? Que vai em direção de posterior até o lado esquerdo. Isso aí fica mais como curiosidade, tá? E aí a gente vai entender a partir disso como é que vai se comportar, né, essa onda P em cada derivação, porque como eu falei na aula passada, cada derivação está captando informações elétricas de diferentes áreas do nosso coração, tudo bem? A gente tem diferentes derivações em diferentes partes do nosso tórax e dos nossos membros, justamente para isso, tá? Em derivações, na derivação D2, quando ela for positiva, né, ela vai ser positiva na verdade, por quê? Porque o eixo de D2 coincide com o eixo da onda P sinusal. Lembra lá para onde é que aponta o eixo em D2? Para 60 graus, correto? E D2 ela aponta também para 60 graus, porque está entre 0 ali e 90 graus. Em D2 ela vai apontar para 60 graus, certo? E aí a onda P, por exemplo, em D2 vai ser positiva, porque está no mesmo eixo da onda P. Então, tudo aquilo que está para o eixo da onda P tende a ser positivo. Tudo aquilo que se afasta do eixo cardíaco tende a ser negativo, tá? E ela vai ser negativa em V1, por exemplo. Por que V1? Porque V1 está colocado do lado direito do nosso tórax, né? No quarto espaço intercostal, na linha para-external direito, né? Então, tá ao contrário do eixo cardíaco. O eixo cardíaco está apontado para o lado esquerdo e V1, a derivação de um eletrodo V1 é colocado do lado direito. Então, em V1, o eixo da onda P ele é negativo e ele se afasta do vetor do eixo cardíaco, certo? Logo, V1 é negativo, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, V1 negativo e D2 positivo, para dar um exemplo aqui para vocês,
Tudo bem? E quais são as características de uma onda P sinusal? A onda P sinusal, ela tem um RG, ela tem lá a sua carteira de densidade. Quando tu olha ela, quando tu olha no eletro, tu sabe se aquilo é uma onda P sinusal, se aquele ritmo é sinusal ou não. E qual é a característica dela? É ser positivo em D1, D2 e AVF, que está entre 0 a 90 graus, no primeiro quadrante ali do nosso plano cartesiano, nosso plano ali de eixos cardíacos. Tudo bem? Então, D1, D2 e AVF positivo denota onda P sinusal, ritmo sinusal. Então, quando a professora perguntar lá, a doutora Cleópatra, ela sempre pergunta, o ritmo tá sinusal? Ou ela perguntar qual é o ritmo, aí vocês vão olhar D1, D2 e EVF, D1, D2 e EVF, vão conferir lá se está positivo ou não. Se tiver positivo, né, vocês podem falar, o ritmo é sinusal. Agora, se não tiver positivo, que ocorre em algumas patologias, vai estar lá negativo, aí vocês vão falar, esse ritmo aqui, aí pode ser, sei lá, uma fibrilação atrial, que não tem onda P. Pode ser, sei lá, um flutter, pode ser qualquer outra coisa, uma taque atrial, sei lá. E aí vocês vão falando conforme for o diagnóstico de vocês. Tudo bem? Então, a gente já entendeu aqui as características da onda P, né? Quais são as suas peculiaridades, qual é a característica de uma onda P sinusal, né? Agora, falando um pouco sobre outras características, duração e amplitude de onda P. Lembra lá, o nosso plano cartesiano ele tem eixo Y e eixo X, tempo e amplitude, né? X sendo o tempo e o Y a amplitude. A duração de uma onda P normal, ela é geralmente menor ou até, na verdade menor, ela não é até, ela é menor que 120 milissegundos, ou 3 quadradinhos pequenos, tudo bem? Já a amplitude normal da onda P, ela é menor, ela tem que ser, na verdade, menor que 0,25 milivolts em D2, o que dá 2 quadradinhos e meio, certo? Então, a gente tem essas outras duas características de onda P. Já viu ali se característica de uma onda P sinusal, a gente tem agora duração e amplitude de onda P. E para que eu vou utilizar? Eu vou utilizar para saber, vou ter que decorar? Sim, por quê? Porque a partir da duração e da amplitude da onda P, a gente pode ter informações e sinais clássicos de patologias como sobrecargas atriais, como hipertrofia de átrio. E hipertrofia de átrio, normalmente, ela é uma alteração secundária a uma hipertrofia de ventrículo. Então, quando o paciente, por exemplo, tem insuficiência cardíaca, do tipo concêntrica, né, que é aquela que aumenta a espessura do nosso músculo cardíaco, o coração, o ventrículo esquerdo, ele vai ficar hipertrofiado. Aí vai começar a exigir mais do ventrículo, mais do ventrículo, mais do ventrículo, vai fazer sobrecarga de volume. E aquele volume vai acumulando no ventrículo, vai acumulando no VE, e aí vai ter uma hora que ele vai chegar lá no topo da divisão entre o átrio e o ventrículo. Aí o sangue vai começar a voltar. Aí vai chegar lá e vai começar a sobrecarregar o átrio, vai começar a sobrecarregar o átrio. Aí o átrio vai começar a crescer também, vai ficar mais musculoso. É igual uma atividade física, você demanda mais na academia do seu bíceps, do seu tríceps, ele vai começar a hipertrofiar. É a mesma coisa do coração. E aí você vai fazendo sobrecarga de volume, o átrio vai hipertrofiando. E aí a gente vai ter alterações tanto na duração da onda P, quanto na amplitude da onda P, beleza? Então essas são sinais de hipertrofia, de sobrecarga, na verdade, atrial. Tudo bem? E aí a gente vai entender um pouquinho agora sobre um exemplo aqui sobre onda P sinusal. Vamos olhar aqui, ó, nesse eletro aqui. A gente tem, eu separei aqui para vocês, 4 derivações, na verdade, D1, D2 e EVF. Percebam que as ondas P, elas precedem o QRS, certo? Porque a atividade atrial vem antes da atividade elétrica ventricular. Então, a gente tem aqui onda P positiva, ou seja, para cima, né? Em V1, em D1, perdão, em D2 e em AVF. Logo, esse ritmo ele é sinusal, perfeito? Se não fosse sinusal, essa onda ia estar negativa. E essas derivações D1, D2 e AVF, elas estão entre 0 a 90 graus no quadrante do eixo cardíaco normal. E é por isso que elas são positivas quando ela é sinusal, porque elas coincidem com o eixo cardíaco normal, certo? E agora, quando a gente olha aqui para V1, a onda P
normal ela é negativa, porque V1 está do lado direito do nosso coração, certo? Ele está se afastando. V1 está captando para cá e o eixo cardíaco está indo para lá. São duas coisas opostas, então elas não vão estar concordantes, ela não vai estar positiva, certo? Então isso aqui é um exemplo aqui de uma onda P sinusal, tudo bem? Tem algumas literaturas que falam que V1 ela pode ser bifásica, tá? Ela pode ser, é porque aqui não tá, né? Mas ela seria como se fosse assim, entendeu? E aqui teria a linha basal e aqui o QRS. Seria tipo isso. Ela teria essa parte negativa e parte positiva. Às vezes a gente pode encontrar isso, mas não é muito comum não. Tá? Alguma dúvida até agora sobre onda P? Sobre as características iniciais de onda P? Não. Beleza, então. Vamos continuar aqui agora. A gente entendeu agora sobre as características normais da onda P e tudo mais, se ela é sinusal ou não, duração, amplitude. Agora a gente vai entrar nas patologias. As patologias que envolvem alterações de onda P, que são as sobrecargas atriais. Se a onda P ela denota atividade elétrica atrial, a sobrecarga atrial vai ser denotada por alterações de onda P. Tudo bem? Então a gente primeiro vai falar, a gente tem a sobrecarga atrial esquerda e a sobrecarga atrial direita. A gente tem dois atos, né? Esquerda e direita. E a gente vai começar falando agora sobre a sobrecarga atrial esquerda, beleza? A sobrecarga atrial esquerda, pessoal, no átrio esquerdo, ela aumenta a duração da onda P. Essa é a primeira característica que eu quero que vocês guardem. Ela aumenta a duração da onda P. Ela vai ficar mais larga. Por quê? Porque o nó sinusal ele está no nosso átrio direito, tudo bem? Ele está no nosso átrio direito, tá? Deixa eu só aceitar aqui essa pessoa. Continuando. O nó sinusal ele está no nosso átrio direito. Então, o primeiro átrio que vai ser despolarizado vai ser o átrio direito. E depois o átrio esquerdo. Então, e também a amplitude em V1, tá? Então, se o átrio esquerdo ele é despolarizado depois e eu tenho uma sobrecarga desse átrio, ou seja, ele vai precisar de um tempo maior para conseguir se despolarizar por inteiro, né, para fazer a sua transmissão elétrica, a gente vai ter um aumento no tempo, porque a despolarização atrial direita ela vai acontecer, como por exemplo que eu vou desenhar aqui para vocês, ela vai acontecer aqui, aí isso aqui vai ser o átrio direito despolarizando, beleza? A onda P ela é a soma dos dois átrios despolarizando, tá? Não tem despolarização de átrio direito e despolarização onda P de átrio esquerdo. É uma só. Então, esse primeiro componente seria, por exemplo, a despolarização do átrio direito. O átrio esquerdo, por ele estar sobrecarregado, ele vai demorar mais a se despolarizar. Tudo bem? Então, a gente tem um aumento aqui no eixo X da onda P. Tudo bem? Tanto que isso é um dos critérios de sobrecarga atrial esquerda. Então, a gente vai ver lá, na nossa análise sistemática, tem que ter frequência cardíaca, eixo cardíaco, V onda P. Aí viu lá onda P, ritmo está sinusal? Beleza, está sinusal. Aí vamos ver se tem alguma alteração de duração ou amplitude de onda P. Aí sim, tu vai destrinchar a onda P. Vai olhar eixo X, vai olhar eixo Y. Primeiro eixo X. Critérios para tu vai buscar, no caso agora, critérios para sobrecarga atrial esquerda. Ter uma onda P longa em D2, porque D2 coincide com eixo cardíaco. D2 é a melhor derivação para ver diversas coisas, dentre elas, atividade atrial. Tudo bem? Porque D2 coincide com o eixo cardíaco. Tudo bem? Um eixo cardíaco normal. A onda P longa em D2 ela tem que ter mais de 120 milissegundos, ou 3 quadradinhos. Ou 3 quadradinhos. Podendo ter um entalhe no meio dela, que a gente chama de onda P mitralha, mas isso fica como curiosidade. Decorem o valor que tem que saber dos critérios de sobrecarga atrial esquerda, 3 quadradinhos. E a parte negativa também, de V1 com duração maior que 40 milissegundos, ou um quadradinho, e amplitude maior que 1 milivolt, ou 0,1 milivolt em V1, que dá também um quadradinho. Então, seriam 3 quadradinhos do eixo X em D2, e um quadradinho que eu falo, que é aqui, ó. Você pode ver que aqui cabe um quadradinho aqui dentro. Aqui cabe um quadrado, tem mais de um quadrado, ó.
tanto em duração, no eixo X, quanto no eixo Y, tá? Então, essas são as características, os critérios, na verdade, para a sobrecarga atrial esquerda. Aqui, percebam, começa bem aqui, não sei se dá para ver, porque eu marquei bem pequenininho, mas começa bem aqui a onda P. Aí a gente tem 1, 2, 3 e pouquinhos quadrados. Aqui já tem mais de 120 milissegundos, certo? Então, isso aqui já é um indicativo de sobrecarga atrial esquerda, tá? É uma alteração de duração, tá? Na onda P. Tudo bem? Ó, repare que em D2 a gente tem uma duração de onda P maior que 120 milissegundos, e em V1 a gente tem esse quadradinho que entra aqui, que cabe, né, na onda P, a gente chama de índice de Morris, tudo bem? Esse índice aqui, por si só, ele já denota a sobrecarga atrial esquerda, ele não precisa de outro critério, tá? Então, essas são as características, os critérios, na verdade, para a sobrecarga atrial esquerda. Ah, Zé, eu estou com dúvida se é ou se não é. Tem que ser pragmático para ler elétrico, tá? Então, se o critério diz que sobrecarga atrial esquerda tem que ter 3 quadradinhos ou mais em D2, em duração, e tem que ter um quadradinho em amplitude e em duração, né? Em V1, é isso, acabou. Tá? A gente tem que ser meio pragmático, porque o nosso olho ele confunde, a gente busca falar que tá tudo bem, mas na verdade não tá. Então a gente tem que ser prático nessas situações. Tudo bem? Entenderam sobrecarga atrial esquerda? Beleza, então. Sobrecarga atrial direita agora. Sobrecarga atrial direita, ela vai ser uma alteração, a gente vai ter uma alteração de amplitude nesse caso. Tudo bem? Porque como o átrio direito é o primeiro a ser despolarizado, as alterações do átrio direito elas vão estar em amplitude, porque elas já vão logo acontecer. Ela não vai precisar de toda aquela duração, esperar o outro átrio despolarizar, não vai. Ela vai ser uma alteração de amplitude, tá? No eixo X, no eixo Y. E qual é os critérios de onda de sobrecarga atrial direita? É a gente ter uma amplitude em D2 maior que 0,25 mV, ou 2 quadradinhos e meio, tudo bem? Que a gente chama, nesse caso, a onda P na sobrecarga atrial direita também, de onda P pulmonária, tá? Então, a gente vai olhar aqui, ó, nesse eletro, por exemplo, a gente tem aqui a linha de base, né? Segmento TP, a gente vai ter 1, 2, 3 quadradinhos aqui nessa onda P, por exemplo. Então, tem 3 quadrados e o critério é 2,5 quadradinhos, certo? E a gente tem aqui já uma sobrecarga atrial direita, tá? Pode ter sobrecarga atrial esquerda e direita concomitante? Pode. O paciente ele tem uma insuficiência cardíaca tão lascada que aquela insuficiência cardíaca congestiva vai sobrecarregar átrio direito, vai sobrecarregar primeiro o átrio esquerdo, vai chegar no pulmão, vai fazer congestão, vai voltar para o VD vai subir para o átrio direito, depois vai fazer aquele edema gigantesco em todo o corpo do paciente, na nasaca. Então pode ter sim sobrecarga biatrial, tá? Que a gente chama de biatrial. Tudo bem? Outras causas de anormalidade na onda P, tudo bem? Onde a gente tem D1 e ou AVF negativos. Inversão de eletrodos, a gente já viu lá que a inversão de eletrodos, principalmente em eixos cardíacos para a extrema, né, para a extrema direita, ou eixo indeterminado, como a doutora Cleópatra gosta, que ela falou lá no grupo que era eixo indeterminado, né? Eu aprendi como extrema direita, tá? E aí tem as duas formas, extrema direita ou eixo indeterminado, que é o quarto quadrante, tá? Então, inversão de eletrodos é uma causa de anormalidade de onda P. A onda P ela vai estar negativa nas derivações de D1, D2 e AVF, por exemplo. Né? Dextrocardia também. E também nas situações onde a onda P ela não é sinusal, como nas algumas outras situações que a gente vai conversar um pouco mais lá na frente. Tudo bem? E aí a gente vai compreender aqui, eu trouxe aqui um quadrinho mais resumido para a gente entender as diferenças das sobrecargas atriais. Tudo bem? Então a gente tem as derivações D2 e V1 aqui. E aí a gente tem aqui, ó, primeiro, o normal em D2 é uma onda positiva. Em V1 ela pode ser bifásica ou negativa, tá?
ou negativa. Na sobrecarga atrial direita, a gente vai ter alteração de amplitude. Amplitude. Tudo bem? E aqui, ó, perceba que na parte bifásica, o que fica grande é a parte positiva. A parte negativa da onda B bifásica, ela permanece normal. Já na sobrecarga atrial esquerda, a gente tem uma alteração na sua duração. Tá? E aí a gente tem aqui esse entalhe, que é a onda P mitralho. Beleza? E agora, quando a gente tem alteração biatrial, como eu tinha falado para vocês, olha aqui, ó, a gente tem alteração de duração, tanto em D2 quanto em V1, e também em amplitude. Tudo bem? E aí, isso aqui é bem fácil de diagnosticar. Tá? E aí, às vezes, a gente deixa passar batido e acaba não investigando. Tá? E agora, falando por último sobre o intervalo PR, pessoal. O intervalo PR é aquele intervalo. Vou ver se eu volto aqui. Rapidinho. Para a gente conseguir conversar. O intervalo PR, ele vem daqui do começo da onda P e termina no começo do QRS. Tudo bem? Então, é do começo da onda. Intervalo, a gente inclui onda. Segmentos, a gente não inclui onda. Repetindo novamente aqui nessa monitoria. Tudo bem? Então, o intervalo PR, ele é o intervalo entre a despolarização atrial ao começo da despolarização ventricular. Tá bom? E agora a gente vai aprender um pouquinho sobre as características normais do intervalo PR. Tudo bem? Intervalo entre a despolarização atrial e intervalo entre a despolarização ventricular, o intervalo PR, ele tem duração e característica única de ser de 120 a 200 milissegundos, ou seja, de 3 a 5 quadradinhos. Chegou em 5, chegou em 200, a gente já considera até como uma normalidade. Mas até ali, no limite 5, é o normal, tá? Entre 4, 4,5, tá? Tudo bem? E aí a gente tem esse intervalo PR característico normal. As alterações de intervalo PR, a gente vai conversar também na aula de sábado, tá? Na aula de sábado? Na aula de sábado, tá? Então, só trouxe aqui as características normais mesmo do intervalo PR para vocês. Tudo bem? E aí a gente vai fazer um pouquinho de eletro aqui agora, alguns exercícios. Eu vou dar para vocês 1 minuto. 1 minuto para vocês me dizerem os seguintes achados desse eletro aqui. Vou dar até mais um zoom aqui para vocês, para facilitar. Eu vou colocar frequência cardíaca, eixo, tá? Onda P. Ritmo, na verdade. Ritmo e onda P. Ah, e intervalo PR também, por favor. Intervalo PR. Então, caracterizem a frequência cardíaca, o eixo, o ritmo, onda P, se tem alteração em duração e amplitude de sobrecargas atriais, e o intervalo PR. 1 minutinho para vocês fazerem e a gente resolve esse eletrônico. Essa frequência cardíaca, alguém pode dizer? Alguém? Daniel, Bia, Rafaela, Paulo, Amanda. Eu estou assistindo, mas sinceramente eu tenho que rever ainda muitas coisas, então não sei. Beleza. Então, para quem ainda está perdido, assista a monitoria 1, que vai ajudar nessa parte de frequência cardíaca e eixo. É bem isso, eu perdi a primeira monitoria. Eu ainda vou assistir o que gravaram. Beleza. Primeiro a gente define se o intervalo
RR ele é regular ou não para definir como é que a gente vai calcular a frequência cardíaca. Nesse caso aqui, a gente tem sim um intervalo RR entre duas ondas R, né? Regular, tá? E aí a gente vai calcular aqui pela regra dos 1500, que é basicamente dividir o intervalo RR pelos 1500. Os 1500, na verdade, pelo intervalo RR. Os números quadradinhos, que seriam, aqui tem 5, aqui tem 10, aqui tem 11. Então seria 1500 dividido para 11, que dá, deixa eu ver, fazendo aqui na calculadora, dividido para 11 dá 136 batimentos. Então o paciente aqui está num ataque cardíaco. Então a gente tem uma frequência cardíaca de 136 BPM, certo? Em relação ao eixo cardíaco, alguém sabe aqui, pode fazer aqui o eixo cardíaco, determinar? Tem que ver o mais isoelétrico, né? Mas eu fiquei em dúvida, porque, não sei, eu Qual tu acho acha que é mais elétrico? o D1, talvez, eu não sei. Percebe que as outras elas estão ou totalmente negativas ou totalmente positivas. Essa daqui ainda tem um componente positivo aqui, D1 no caso. Então a gente considera D1 como a mais isoelétrica. E aí a gente vai olhar para a derivação perpendicular a V1 e checar se ela está positiva ou negativa, né? Nesse caso aqui é só cruzar, né? Aqui já tinha dado esse macete para vocês, que é a VF, a derivação perpendicular. E aí a VF a gente vê que o QRS está positivo. Logo, nesse caso, o eixo cardíaco está apontado para o lado que a VF está, que é 90 graus. Né? E 90 graus ele é eixo cardíaco normal. Lembrando que o eixo cardíaco normal é de menos 30 a 90 graus. Tudo bem? Então a gente tem aqui um eixo normal. Normal. Agora, ritmo, pessoal. Agora a gente já está aqui nessa aula. Ritmo. Ritmo é sinusal ou não? Qual é a característica do ritmo sinusal? É positiva, a onda P é positiva em D1, D2, AVF. Isso. E nesse caso é, né? Olha aqui. É. Onda P positivo aqui, positivo aqui, positivo aqui. Certo? Então a gente tem um ritmo sim sinusal. Sinusal. Beleza? A onda P, ela tem alteração de duração ou de amplitude. Vou até dar um zoom aqui. Bem aqui. Acho que vai ficar mais fácil. Mas eu acho que nem precisa. De duração não tem, né, pessoal? Aqui tem dois quadradinhos e meio. Dois quadradinhos, na verdade, aqui de duração em D2. Mas tem 5 quadradinhos e meio de amplitude. Né? 5,5. O que é bem maior do que 2,5. Logo, a gente tem uma alteração aqui de amplitude e uma sobrecarga atrial direita, uma SAD, né, que a gente diz. Sobrecarga atrial direita. Alguma dúvida em relação a isso? Não. Beleza. E por último, a gente vai olhar o intervalo PR. O intervalo PR que a gente gosta de olhar é aqui em D2 também. Aí a gente vai olhar aqui, vai pegar o começo da onda P, bem o comecinho, na pontinha, e vai contar até o começo do QRS. A gente tem 3 quadradinhos. A gente tem aqui 3 quadradinhos é 120 milissegundos. E o intervalo PR ele vai de 120 a 200 milissegundos. Logo, o intervalo PR está normal, dentro dos limites da normalidade. Né? Intervalo PR normal também. Show? Quando vocês forem colocar lá para laudar nas práticas, vocês vão colocar assim, frequência cardíaca, 136 BPM, eixo cardíaco normal, e colocar o valor. Né? Então, a VF aqui, o eixo cardíaco era 90 graus, vai colocar lá 90 graus. Ritmo sinusal, onda P, aí coloca lá, sobrecarga atrial direita. Intervalo PR, não diz só normal, tem que dar o valor, 120 milissegundos. Tudo bem? Aí você coloca aqui 120 milissegundos. Show de bola. O intervalo PR a gente vê em D2 também? O melhor lugar para se ver intervalo PR é D2. Porque geralmente é onde está o eixo cardíaco. Eixo cardíaco normal. Beleza? Bora aqui. Próximo eletro. Eletro 2. Mais um minutinho aí para vocês pensarem.
Bora lá? Vamos definir aqui essa frequência cardíaca para começar. Intervalo RR desse paciente aqui também está normal, pessoal. Já adiantando aqui, para a gente não perder tempo. Intervalo RR normal. A gente vê aqui que são 16 quadradinhos, 5 aqui, 5 aqui, aqui e mais um quadradinho aqui, que dá 16. Então, 1500, pela regra dos 1500 de intervalos RR normais, dividido para 16, dá 93 batimentos por minuto. 93 batimentos por minuto. Eita, meu Deus. Então, a frequência cardíaca é 93. O eixo cardíaco, nesse caso, pessoal, qual é a derivação mais isoelétrica aqui nesse ECG? Vai ficar um pouquinho em dúvida, né? Entre D2 e AVR. E aí a gente vai ter que... AVR. Vai dar um zoomzão, vai contar. 1, 2, 3, 4. 4 para cima. 1, 2, 3 para baixo. Aí a gente vai aqui no AVR. 1, 2, 3 para baixo. 1, 2, 3, 4 para cima. Deu um empatezinho aqui. Na dúvida, pode colocar. Qualquer um dos dois. Nesse caso, que conta igual. Aí, por exemplo, se for D2, se a gente pegar D2, qual é a derivação perpendicular D2? O AVR. A AVL, que é aqui do lado. Né? E a AVL está negativo. Logo, o eixo cardíaco está ao contrário do vetor de AVL, que está ali para menos 30, então ele vai para o segundo quadrante, que é o quadrante. Bora lá. A AVL está para cá, apontado para cá. A AVL. Logo, ele vai ficar apontado para cá. Que é desvio para a direita. Perfeito? Bora ver se isso bate aqui em AVR. Olha a VR. A VR, qual é a derivação perpendicular? D3. D3. D3 está apontado para onde? Para cá também. Para a parte onde está desviado para a direita. E ele é positivo. Logo, é no mesmo sentido do vetor de D3. Logo, esse eixo está desviado para a direita. Perfeito? Desvio para a direita. E aí a gente vai olhar agora a onda P. Por que, pessoal, a gente vai olhar a onda P? Para ver se não teve alteração de troca de eletrodo, para ver se o paciente não tem uma dextrocardia, um coração para o lado direito. Né? E como é que a gente faz isso? Olhando se a onda P é positiva ou não. A onda P é positiva em D1? É. A onda P é positiva em D2? É. A onda P é positiva em AVF? Também. Logo, é uma causa esse desvio para a direita de origem ventricular, né? Lembra lá? Alterações ventriculares. E a onda P, ela já é, a gente já viu que o ritmo ele é sinusal, né? Então, onda P sinusal. Beleza? Tem alguma alteração de amplitude ou duração nesse eletro? Digam aí. Vou até tirar um pouquinho do zoom. Acho que fica melhor assim. O que vocês acham? Tem, né, pessoal? Olha aqui, ó. Dá um zoom aqui. Olha D2. D2 começa bem aqui, ó. Metade de um quadradinho. A gente tem metade de 1,5, 2,5, 3,5. Então, a gente tem 3,5 quadradinhos. E o normal é até 3. Né? Então, a gente já tem um critério para sobrecarga atrial esquerda. Aí, olha aqui V1. Vem aqui em V1. Tem 2 quadradinhos aqui, ó, aqui dentro. Cabe 2 quadrados. Tem um aqui e outro aqui. Então, fecha um aqui, fecha mais um aqui. Né? Logo, a gente tem aqui uma sobrecarga atrial esquerda, sai, né? Sobrecarga atrial esquerda. Muito bem? Intervalo PR, a gente vai olhar aqui, tem 5 quadrados pelo menos e mais um pouquinho do outro. Então, está acima de 200 milissegundos. Logo, esse paciente aqui ele tem um alargamento de intervalo PR. Isso aqui a gente vai entender lá nas bradiarritmias, quando o paciente tem um bloqueio atrioventricular. E aí a gente vai ter uma alteração de intervalo PR.
é maior que 200 milissegundos aqui nesse caso. Tudo bem? Mas por hora, era isso que eu queria passar para vocês de onda P. O resto vocês podem fazer em casa, treinando, tudo bem? Para não alargar tanto a monitoria. Beleza, obrigado. Alguma dúvida? Paulo, Daniel, Maniz, Rafael, Eu não. Beatriz. Eu estava viajando, cheguei agora. Show de bola. Eu sei exatamente, não entendeu o suficiente para ter dúvida. Beleza, então, bora lá. Então, a gente vai continuar agora em Complexo QRS, tá, pessoal? Bom, o Complexo QRS, a gente avalia dois aspectos dele principais, na verdade. A duração do Complexo QRS, né? Porque tem eixo X e o eixo Y, que é a intensidade. Tudo bem? Duração de complexo QRS. Qual a utilidade de a gente avaliar a duração de complexo QRS? Ver causas de alargamento. Ritmos de origem ventricular, bloqueios de ramo, certo? Conduções nesses casos que alargam o QRS, né? A duração dele. E a intensidade são as sobrecargas ventriculares. Então, quanto mais, na verdade, o coração ele fica hipertrofiado, ele fica aquele coração musculoso, mais intensidade, mais amplitude de QRS a gente vai ter, porque é uma descarga elétrica gigantesca. Então, o QRS ele vai lá nas alturas. Vocês vão ver que tem paciente que o elétron faz isso aqui, ó, pum, e volta. E volta. E aí a gente não sabe onde é que é o final do QRS, porque, tipo, passa do papel milimetrado de tão grande que é o QRS, né? E aí a gente pede para dar a voltagem na metade, né? A gente pede para fazer o N sobre 2, a gente diz. E aí o QRS vem um pouquinho menor e a gente consegue contar os quadradinhos direito. Tudo bem? Mas em relação, primeiro, à duração do QRS. O QRS normal, ele tem uma duração menor que 100 milissegundos, ou 2 quadradinhos e meio. Tudo bem? E quais são, pessoal, as condições para esse QRS ser estreito, ser normal? O QRS estreito ele é o dito cujo normal, né? Ele ser normal. E quais são as condições? Primeiro, ter um ritmo de origem supraventricular, né? Um ritmo de origem supraventricular, ou seja, do nó AV para cima. Tudo aquilo que está acima do ventrículo, por isso que é supraventricular, acima dos ventrículos. Então é nó AV, ou é no átrio, ou é no nosso sinusal, tá? Então o ritmo ele tem que vir, ou ele pode ser sinusal, ou ele pode ser atrial, ou ele pode ser ali da junção AV, que é o juncional, mas ele nunca pode ser ventricular, tá? Porque a partir do momento que ele é um ritmo ventricular, o QRS estará alargado, tudo bem? E também tem um sistema de His-Purkinje preservado, ou seja, traduzindo isso aqui, não ter bloqueio de ramo. Se o sistema de His-Purkinje está bloqueado, se a gente tem bloqueio de ramo, essa segunda característica ela é ferida. A gente tem que ter essas duas características preservadas para o QRS ser estreito. Afetou qualquer uma delas, já não é estreito, ele vai ser alargado. Tudo bem? Então, quando ocorre uma demora, nesse caso, para a ativação da massa ventricular, o QRS vai se alargar. Seja ela por um ritmo ventricular, que não faz parte do sistema de condução elétrica. O sistema de condução elétrica ele é rápido, por isso que o QRS é estreito. Agora, quando a gente tem qualquer ritmo ocorrendo fora desse sistema, tá? Ele vai se alargar, ele vai demorar para conduzir. Porque imagina, por que vai ser mais rápido? Tu indo conduzindo uma Ferrari ou tu conduzindo, sei lá, um ônibus com 200 pessoas dentro desse ônibus? Vai demorar, né? Então é mais rápido tu andar de Ferrari, pelo sistema de condução rápido. Se tu for pelo músculo cardíaco, ele vai ser devagar. Ele vai indo de célula a célula, despolarizando, até chegar no coração todo. Tudo bem? No sistema de condução, não. Ele é rápido, ele vem uma lapada só e despolariza muito rápido. Tudo bem? E aí a gente vai ter o alargamento do QRS. Aí a gente vai ver as principais causas para alargamento de QRS. Quais são essas causas? Primeiro, o aumento da massa ventricular,
que são as sobrecargas de ventrículo. Tá? Então, sobrecarga de ventrículo esquerdo, sobrecarga de ventrículo direito são as principais causas de alargamento do QRS. Pode ocorrer, no caso. E ativação lenta dos ventrículos. Como? Ritmo de origem ventricular. Aquelas que o coração ele vai sendo despolarizado lentamente, célula a célula. Como, por exemplo, também no marcapasso ventricular e na taquicardia ventricular. Nesses casos, o ritmo do coração ele não vai ser o sinusal. O nosso sinusal ele vai perder sua automaticidade, a sua despolarização rápida. O coração ele vai estar batendo tão rápido, tão rápido, tão rápido, tão rápido, que o ventrículo ele vai assumir o controle do coração. E lembra lá? Quem se despolariza mais, quem contrai mais, quem faz tudo mais rápido é quem tem o controle do coração. E nesse caso, no ataque cardioventricular, é o ventrículo que tem esse comando. E aí o ventrículo ele não tem um sistema rápido de condução. Quem tem é o nosso sinusal. Quem tem são sistemas de despolarização. E quando isso ocorre, o ventrículo ele vai se despolarizando lentamente. E aí o QRS ele alarga. Porque o QRS ele é a despolarização ventricular. Tudo bem? Ou tem uma condução do sistema elétrico por via acessória, como nas reentradas. E a gente vai ver isso, né, nas reentradas. A gente vai ver isso sábado também nas taquicardias. Tudo bem? Mas guardem isso. Ou o ritmo ele é de origem ventricular, ou tem um bloqueio de ramo, ou tem uma condução por via acessória que não é o sistema de condução. Então, se não for pelo sistema de condução, vai alargar. Decorem isso. Show? Agora falando sobre a amplitude do QRS, tá? A amplitude do QRS, a gente vai ter como causa principal as sobrecargas ventriculares. Tudo bem? As sobrecargas ventriculares elas vão alterar ali o tamanho do nosso QRS. Mas a gente também tem a baixa voltagem do QRS. Quando a gente tem baixa voltagem do QRS, perdão, e essa amplitude ela é diminuída, a gente tem algumas causas. E a principal dela é a amiloidose. A amiloidose ela vai ser um líquido produzido lá por alterações, principalmente genéticas, que vai fazer com que o nosso coração ali tem sua capinha aqui, que é o pericárdio, né? Só que a amiloidose ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai pegar e fazer um líquido, vai começar a preencher por volta do coração. E aí o coração ele vai ficar restrito, ele não vai conseguir expandir e contrair, ele vai ficar restrito ali, ele vai contrair bem devagarzinho, assim, parece, sei lá, parece que tá morrendo. E quando tu coloca o eletrodo no tórax do paciente, imagina que isso aqui é o externo do paciente, né? Aqui está o coração, e aqui tu coloca o eletrodo. Colocou o eletrodo vai captar, para cá, isso aqui. O que é mais simples? Ele captar só o coração, vindo aqui, ou ele captar com um líquido, atrapalhando esse impulso chegar no coração para captura de eletricidade. É mais fácil não ter esse líquido. E quando esse líquido está presente, a gente vai ter uma baixa voltagem do QRS, porque ele vai atrapalhar, ele vai diminuir todo o elétron. O elétron vai estar todo com o QRS bem pequenininho, por causa desse componente amiloide que vai estar ali no nosso coração. Tá? E quais são os critérios para baixa voltagem ventricular? Né? Ter uma amplitude no plano frontal menor que 0,5 mV. Ou seja, 5 quadradinhos nesse plano Y, nesse eixo Y. Ou no plano precordial, ter menos que 1 mV, que são 10 quadradinhos. Certo? E aí a gente vai ver, aqui algumas causas de baixa voltagem. Como eu já tinha falado, amiloidose, principal causa. Obesidade, importantíssima causa. DPOC com enfisema, também. Tudo aquilo que atrapalha o impulso do elétron chegar lá, vai ser derrame pericárdio também. Vai estar lá um derrame grandão no coração, não vai conseguir fazer o eletro direito. Infarto extenso, mesma coisa. Hipotireoidismo, mesma coisa. Cardiomiopatia dilatada, também é a mesma coisa. Tudo isso atrapalha a voltagem do eletro. Olha aqui, ó. Olha como é que está esse eletro. Todas as voltagens aqui, ó. Esse eletro aqui tem... Isso aqui é 5 milímetros. Isso aqui é 10 milímetros. Bora ver aqui. Isso aqui seria 10 milímetros. Isso aqui. Aqui é eixo. Aqui é plano frontal. Né? E aqui plano precordial. Beleza?
Aqui, ó, tem menos de 5 milímetros. Esse aqui, né? Esse aqui também, ó. Esse aqui também, tá? Esse aqui, esses QRS aqui, ó, todos têm menos de 10. Esse tem menos de 10, muito 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 menos de 10. Ou seja, o eletro todo está com baixa voltagem. Logo, tem alguma causa para isso. O paciente está com derrame pericárdico, está com sinais de pericardite, derrame pericárdico, está com sinal de uma amiloidose, uma obesidade, tem hipotireoidismo detectado. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Tá bom? E aí, não tem aqui, meu Deus, os critérios para sobrecarga de ventrículo. Não sei por que não veio. Será que isso aqui eu acho que deve estar no nosso. Deve estar em outro documento. Perdão, pessoal. Mas eu vou escrever aqui e aí eu quero que vocês anotem. Tá? Vamos falar agora sobre os critérios para alta amplitude de QRS, né? Ou seja, as sobrecargas ventriculares, tá? Já falamos sobre as sobrecargas atriais, agora vamos falar sobre as sobrecargas ventriculares. Sobrecargas ventriculares vai ser aquelas que a gente vai ter espessamento no nosso coração, perfeito? E aí a gente vai falar primeiro agora sobre a sobrecarga ventricular esquerda, tudo bem? Sobrecarga ventricular esquerda. Quais são os critérios para sobrecarga ventricular esquerda? Primeiro de tudo, você deve ter por 2 critérios, os de Sokolov-Lyon, são esse primeiro critério, e tem o critério de Cornell. São esses dois aqui, tudo bem? Sokolov, Lyon e Cornell são os dois mais conhecidos. Quais são os critérios? Você vai olhar, basicamente, V1 e V5 e V6. Ou V6. Em V1, esse somatório de V1 a V5 e V6 vai ter que dar pelo menos 35 quadradinhos. Tudo bem? Tem que dar 35 quadradinhos para ser positivo. No componente V1, a gente vai olhar V1 parte da onda S mais V5 ou V6 onda R. O somatório da onda S de V1 com a onda R de V5 ou V6 tem que dar igual ou maior que 35 quadradinhos. Tudo bem? Como é que eu faço aqui a onda S? Vamos olhar aqui um elétron que tem onda S. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui tem. Esse aqui tem, na verdade. Esse aqui, ó. Aqui é o R, aqui é o S e aqui é o R'. Lembra lá? Onda S é a primeira deflexão negativa depois da onda R. Tudo bem? Aí você vai contar os quadradinhos daqui da linha de base, na verdade. Perdão. Então tem 1, 2, 3 quadrados em V1. E vai contar em V5 ou V6 o que tiver maior, que é aqui nesse caso eu acho que é V5, tudo bem? A partir da linha de base, a onda R em V5. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 quadradinhos. E aqui tinha 3. Então, esse somatório, daqui para cá, o somatório tem que dar maior ou igual a 35 quadradinhos. Aqui só tem 16. Então, não preenche o critério de Sokolov-Lyon. Tudo bem? Esse é o primeiro critério que eu quero que vocês guardem para sobrecarga ventricular esquerda. Agora vamos falar sobre o critério de Cornell. O critério de Cornell ele é diferente. Ele é para homem e para mulher. Tá?
Primeiro ponto de diferença. Segundo ponto é que são derivações diferentes que avalia. A gente avalia a onda R, R em AVL mais a onda S em V3. Esse somatório tem que dar em homens maior ou igual a 28 quadrados e maior ou igual a 20 quadrados em mulheres. Tudo bem? Em alguns pacientes a gente não utiliza Sokolov-Lyon, principalmente pacientes que são jovens. Pacientes que são jovens a gente usa Cornell, porque dá muito falso positivo Sokolov-Lyon. Então a gente usa Cornell, tá? Então a onda R, a parte positiva de AVL com a onda S de V3, ou seja, essa onda aqui positiva em AVL mais essa onda aqui, nesse caso, que é a primeira deflexão negativa depois da onda R, que é a onda S, né? Esse somatório tem que dar igual ou maior que 28 quadradinhos em homens e 20 quadrados em mulher. Tudo bem? Além disso, sobrecargas atrial esquerdas. Sobrecarga atrial esquerda, na SVE. O que mais a gente espera encontrar em sobrecarga atrial esquerda? E isso aqui não é curiosidade, tem que saber. Sobrecarga atrial esquerda ela vem acompanhada de um padrão que a gente chama de padrão strain. O que é o padrão strain? Vou tentar pegar aqui um elétrico com SVE. Deixa eu ver. Ah, já sei porque não está aqui, pessoal. Tem um módulo só de sobrecarga ventricular. É esse aqui. Aqui, ó. Meu Deus. Tá aqui, perfeito. Olha aqui. Olha como é que é um padrão de sobrecarga ventricular esquerda. Aqui tem 5, 10, 15, 20 quadrados em V1. Por Sokolov-Lyon estou fazendo. Soma a onda R em V6, que me parece ser maior. Não, V5 é maior. V5 chega bem aqui, ó. Então a gente tem 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 35. Só em V5. Então é 23 mais 35 dá 55 quadrados. Tem Sokolov-Lyon positivo para sobrecarga atrial. Ou sobrecarga ventricular esquerda, perdão. Tudo bem? Agora olha aqui, ó, critério de Cornell. Critério de Cornell. Parte positiva de AVL, tá? Onda R de AVL. 5, não, tem 4, 9 mais 9 mais 5, 14. Tem 14 aqui, tá? E onda S em V3 tem em torno de 2 aqui, 7, 12, 17, 22, 27, 27 mais 5, 32. 32 mais 14 dá 46 quadrados no total. Logo tem critério para Cornell aqui, esse elétrico. Então é assim que a gente faz o cálculo. É bem simples. É contar quadrado, tá? Não tem mistério. Então esses são os critérios para sobrecarga ventricular esquerda. Tudo bem? E aí, o que eu queria falar para vocês são os padrões que a gente vê, que é isso aqui, ó. As alterações da onda T. É um padrão que a gente vê, que eu vou já falar aqui quando a gente fala de segmento ST e onda T, que é a inversão de onda T. A onda T ela não é negativa, ela é positiva. Certo? Quando a gente tem uma sobrecarga ventricular, a gente tem uma alteração secundária da repolarização. Por que secundária? Porque não foi o paciente não está com alguma alteração que altere onda T. Ele está com uma sobrecarga ventricular. É um problema de QRS, mas que altera a onda T por consequência, secundariamente. Então a gente tem essa onda T, ó, descendo aqui negativa e assimétrica. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, como ela é assimétrica.
Olha aqui como ela é assimétrica. Ó. Entendeu? Isso a gente chama de padrão strain, tá? Isso ocorre em sobrecargas ventriculares. Então, primeira coisa que a gente vê em sobrecarga de ventrículo esquerda, alteração secundária da repolarização ventricular, padrão strain, tudo bem? Segundo, sobrecarga atrial esquerda, também. Por que sobrecarga atrial esquerda? Se hipertrofiou o ventrículo, por consequência, o próximo a hipertrofiar vai ser o átrio. Pode ser que tenha? Pode ser que não tenha? Também pode, depende da condição que o paciente vai se encontrar. Desvio do eixo para a esquerda também vai acontecer, nesse caso, tudo bem? Desvio de eixo para a esquerda é uma condição, tudo bem? Para isso acontecer, desvio de eixo para a esquerda, tá? E o QRS tem que estar entre 100 e 120 milissegundos, tudo bem? O QRS tem que ser ali entre 100 e 120 milissegundos, ele não pode estar largado, certo? Alguma dúvida em relação à sobrecarga ventricular esquerda, tanto para critério de Sokolov-Lyon quanto para critério de Cornell? Sim ou não? E eu quero perguntar para vocês, por que o eixo vai estar desviado para a esquerda na sobrecarga de VR? Porque o coração ele está hipertrofiado, ele precisa de mais energia, ele precisa de mais eletricidade chegando lá. Então o eixo ele vai se desviar para onde está precisando mais, para onde tem maior músculo. E a mesma coisa vai ser na sobrecarga ventricular direita. O eixo ele vai se desviar para a direita, porque o VD vai estar com maior músculo de musculatura. Tudo bem? Beleza. Homenige? Vai processando aí. Revejam a aula se precisarem, quantas vezes precisarem. Tirem as dúvidas também. Estou disponível para vocês. Beleza? Agora falar sobre sobrecarga ventricular direita. Tudo bem? Critérios para sobrecarga ventricular direita. Tudo bem? O eixo ele é desviado para a direita, porque o V dele vai estar hipertrofiado. Qual é o critério? Outro critério, na verdade, esse foi o primeiro, né? O segundo critério, ter uma onda R dominante em V1 ou seja ela, perdão. Ter uma onda R dominante em V1 significa o quê? Ou a onda R ela é maior, como diz aqui, do que a onda S, ou seja, a parte positiva é maior do que a negativa, ou a onda R ela tem mais de 7 milímetros, que é incomum em pacientes normais. Então, olha aqui esse exemplo aqui, ó. Tá? A gente vai ver aqui, por exemplo. Onda R, tá? A gente já tem onda R aqui. Então, a gente já tem 5, 10, 12 quadrados, tá? Se aqui tivesse só 7 quadrados e aqui a onda S, ela ainda seria dominante, porque o critério diz que é R maior que S ou acima de 7 milímetros, ou 7 quadradinhos, no caso. Tudo bem? Esse é o critério, é bem simples para sobrecarga ventricular direita. E por que é V1? Porque V1 é colocado no tórax direito, lembra lá, ele está do lado direito, ele vai estar bem em cima do VD, bem em cima do VD, tudo bem? Então é V1 que a gente vai olhar. E quais são as outras alterações que a gente vai esperar aqui na sobrecarga ventricular direita? Sobrecarga atrial direita, porque se hipertrofiou o VD, pode hipertrofiar o átrio direito. Alteração secundária da repolarização ventricular, padrão strain, ou seja, onda T negativa e assimétrica, e o QRS está entre 100 e 120 milissegundos. Tudo bem? Então é isso que você vai olhar quando estiver analisando o QRS. Duração, está largado ou não está largado? Só contar os quadrados. Tem mais de 3 quadradinhos, está largado. Não tem, não está. Pronto, acabou. Amplitude. Tem sobrecarga ventricular nesse paciente? Preenche critério para Sokolov-Lyon ou para Cornell para sobrecarga de VE? Preencheu? Beleza, tem. Não preencheu? Não tem. Pelo critério, não tem. Tem critério de sobrecarga de VD? Tem, beleza. Preencheu. Não tem, não preencheu, não tem sobrecarga de VD. Pronto, acabou. Beleza? Então é bem simples. Então a gente vai praticar aqui agora. E agora a gente vai ser bem mais rápido. Só quero que vocês me digam se o QRS está estreito ou alargado,
e se tem sobrecarga ventricular esquerda ou sobrecarga ventricular direita. Bora lá? Eu vou dar um zoomzinho aqui. Vou dar um zoomzinho bem aqui para vocês, que fica top. Show de bola. 30 segundinhos aí para vocês me dizerem se está estreito ou não e se está estreito ou alargado e se tem sobrecarga ou não. Bora lá? E aí, pessoal, esse QRS está largado ou não? Tá largado? Quantos quadradinhos tem que ter o QRS? Quantos milissegundos? 120. São 3 quadrados. Aqui tem 1, 2. Tem 80 milissegundos. Está estreito. Aqui tem 2. Epa. Aqui tem 2 quadradinhos. Então, esse QRS está estreito. Ó, começa aqui. Então, tem 1, 2. Mais uma vez. 80 milissegundos. Tem critério para sobrecarga ventricular esquerda? Sokolov-Lyon tem critério? Que é o somatório dessa onda com essa ou essa onda. Que nesse caso vai ser V5, porque está bem grandão. V6 está menor. Bora ver? Aqui tem 3, 5, 10. Peraí. Aqui a partir daqui, tem 5, 10, 15, 20, 25, 28, mais 3 daqui, onde eu estou marcando. Aqui de cima eu tinha dado desconto. Tem 31. 31 quadrados. Um V5 tem 3, 8, 13, 18, 21, 20. Opa, não, 3, 8, 13, 18, 23, 28. 28, 28 mais 5 tem 33, 34. Tem 34 quadradinhos, dá para ver aqui. Então tem 65 quadrados. Logo, preenche critério para Sokolov-Lyon. Não precisa fazer Cornell, mas se quiserem, também vai dar Cornell positivo. Só que tem 5, 10, 15, 20, 25. Com mais a VL aqui, que tem 4, já deu 29. Logo, também tem critério de Cornell positivo. Então, tem alteração, né, de para sobrecarga ventricular esquerda. Tem para sobrecarga ventricular direita? Não tem, né? Olha, cadê onda R aqui? Cadê onda R em V1? O critério de sobrecarga ventricular direita é onda R, é relacionado a onda R. Aqui a gente só tem um Q gigantesco, né? Na verdade, aqui é o complexo QS. Não tem onda R. Né? Então, não tem sobrecarga ventricular direita. Alterações que a gente pode ter também. Strain, mais uma vez. Ó. Alteração secundária da repolarização ventricular. A gente vai conversar já já isso sobre na parte 1 da T e segmento ST. Beleza? Mas tem aqui. Tem sobrecarga atrial esquerda, porque tem sobrecarga ventricular esquerda. Aí a gente vem aqui em D2 e vê se tem. Não tem, olha aqui, tá? Então, da P tá normal. Mesma coisa aqui, também tá normal. Tá? Logo, não tem alteração aqui de sobrecarga atrial direita, ou sobrecarga atrial esquerda. Então, esse aqui é um elétrico de QRS estreito, mais sobrecarga ventricular esquerda, positivo.
Pronto. Acabou. Mesma coisa aqui. Esse eletro aqui. Estreito ou alargado? Vamos ser objetivos. Estreito ou alargado? Vamos olhar aqui nesse aqui. Começa aqui, termina aqui. Tem 1, 2 quadrados, certo? 2 quadrados é igual a 80 milissegundos, que é menor que 120. Logo, não está alargado. Ele é um QRS estreito. Vamos ver se tem sobrecarga? Bora ver. Olha, vem um aqui, ó. Olha essa onda R. Essa onda R, ela é maior do que S. Logo, a gente já diz que tem uma sobrecarga ventricular direita. Tem sobrecarga ventricular esquerda? Vamos ver. Por Sokolov-Lyon já dá para ver que não, porque só aqui, ó, tem nem 15 aqui. E aqui só tem 2. Não fecha, nem por aqui, nem por V6. Aí AVL e V3, critério de Cornell. Maior ou igual a 28 em homens ou maior ou igual a 20 em mulheres. Onda R em AVL mais onda S em V3. Tem que dar acima do que eu acabei de falar. Aqui tem 10, 11, 12, 13 em V3, perdão. E somente 1,5 em AVL. Logo, não fecha para Cornell, não fecha para Sokolov-Lyon. Só temos aqui uma sobrecarga ventricular direita. Temos mais algum achado? Olha aqui. Strain, 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 strain. Mais uma vez. Parece até... Tá vendo? Isso aqui é alteração da repolarização ventricular. Secundária da repolarização ventricular, perdão. Temos alterações de átrio. Vamos olhar aqui se tem uma alteração de átrio. Tem uma sobrecarga atrial direita associada a isso? Não, não temos. Ó. Tem 1, 2 quadradinhos só. O critério diz que é 2,5. Não temos acima de 2,5 quadradinhos em D2. Logo, só temos uma sobrecarga ventricular direita com QRS estreito. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida relacionada a QRS? Só vou voltar aqui em um eletro para vocês verem um QRS alargado. Aqui. Olha aqui, pessoal. QRS alargado. Começa bem aqui se a gente for generoso. Só daqui a gente já tem 1, 2, 3, 4 quadrados. 4 quadradinhos que dá 160 milissegundos. QRS alargado. Tá? QRS alargado. Vamos ver aqui. Mais uma vez. Olha aqui, V1. Aqui tem 1, 2, 3, 4 quadrados. Mais uma vez. Está acima de 120, está alargado. QRS alargado. E aí vocês vão, novamente, vou recapitular o raciocínio que você tem que ter. Frequência cardíaca, define frequência cardíaca depois. Eixo. Se o eixo está normal, está desviado. Se estiver desviado, pensar nas causas de desvio de eixo. Dentre elas, sobrecargas ventriculares, bloqueios de ramo. Beleza? Se o ritmo ele é sinusal ou não, vai ver D1, D2, AVF. Depois, vai ver onda P. Essa onda P tem morfologia sinusal, né, que a gente acabou de ver, D1, D2, AVF. Vai ver se tem alteração de sobrecarga atrial esquerda, sobrecarga atrial direita. Não tendo, pula para intervalo PR. Intervalo PR está normal? Beleza. Se não está, descobrir a causa. QRS. QRS. Estreito ou alargado? Estreito, beleza. Alargado, por quê? Pode ser um bloqueio de ramo, pode ser um bloqueio atrioventricular, pode ser diversas coisas. Isso aí tudo a gente vai conversar, beleza? E, por último, amplitude, né? Então, tem sobrecarga ventricular. Esse paciente aqui é um paciente hipertenso, já grau 3, de longa data. Será que ele não tem sobrecarga ventricular? Vamos olhar. Olha lá, o tamanho do QRS. Sokolov-Lyon positivo? Sim ou não? Cornell positivo? Sim ou não? Critério para sobrecarga ventricular direita? Sim ou não? Beleza. Show? Aí vimos, então, questão do QRS.
Acabando já quase, falta só mais dois, segmento ST, onda T e onda U. Beleza, pessoal? Segmento ST é a primeira coisa que a gente vai falar. Alguma pergunta, na verdade, antes de a gente continuar? Ninguém? Beleza. Vamos continuar aqui. Segmento ST, pessoal. O segmento ST, por definição, é o intervalo entre a despolarização ventricular e a repolarização. É um segmento que vai ao final da onda S até o começo da onda T, por isso que ele é ST. Né? Ele é bem didático. Então, é o final da despolarização ventricular representado pela onda S e o início da repolarização ventricular representado pela onda T. Por isso que é o segmento ST. Nunca esqueçam disso. Geralmente, o segmento ST em pacientes normais, ele é isoelétrico, plano, ou seja, o que é isoelétrico? É uma linha assim, ó. Uma linha assim, ó, reta. Não tem deformações, não tem assim, não tem assim. Ela é assim. O segmento ST ele é isoelétrico, plano e na mesma linha do segmento TP, ou seja, depois da onda T, a gente vai ter uma linha aqui e a onda P, né? Esse aqui é o segmento TP, tá? Esse é o segmento TP. A onda T representa repolarização ventricular. Normalmente ela é positiva, exceto em derivações à direita. Por que à direita? Porque são derivações que estão ao contrário do eixo novamente. Então, AVR, que é de right, já diz que é direito. Não. V1 é colocado no lado direito do tórax. E D3, o vetor dele é apontado para o lado direito. Então, todas essas derivações, a onda T pode ser negativa. Tudo bem? E tá tudo bem, tá normal. A onda T negativa nessas derivações da direita, ela pode ser negativa. Normalmente, a onda T ela é na mesma direção do QRS. Como assim? O QRS ele é assim, né? Beleza. Tá mais positivo do que negativo. A onda T ela vai ser para cá ou ela vai ser para cá? Ela vai ser para o mesmo lado que está a parte dominante do QRS, que é positivo. Se o QRS fosse assim, ó, ela ia ser negativa, porque a parte dominante ela é negativa. Tudo bem? Bem simples de entender. Normalmente tem a mesma direção do QRS. A amplitude da onda T, menor que 6 milímetros no plano frontal e menor que 10 no plano precordial. Nunca usei essa parte, mas tudo bem. De amplitude. Só para uma coisa que eu vou falar depois. E a onda U ela é a repolarização das fibras de Purkinje. Ela não aparece geralmente. Tudo bem? Geralmente ela é ausente. Mas ela pode se fundir com a onda T, e isso é importante para a gente avaliar o intervalo QT, porque o intervalo QT ele não inclui onda U, então a gente tem que separar essas duas coisas. Tudo bem? Tudo bem? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre agora as alterações de segmento ST, que é o supradesnivelamento de ST e o infradesnivelamento de ST. Tudo bem? O famoso supra de ST, o famoso infra de ST. O supradesnivelamento de ST ele é a elevação do segmento ST em relação à linha de base. O que é a linha de base, pessoal? É o segmento TP. Segmento TP. É isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Perdão. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Tá aqui. Isso aqui, ó, é o segmento ST. Beleza? O segmento TP é aquele que vai... já diz, é TP. Onda P aqui, onda T aqui. TP. Então, é esse segmento aqui. Então, o segmento ST, se ele estiver suprado, ele vai estar acima dessa linha. Se ele estiver infrado, ele vai estar abaixo dessa linha. E aí é só ver no olho. Tudo bem? E aí, o supradesnivelamento é a elevação do segmento ST em relação à linha de base, que é o segmento TP. E o infradesnivelamento é o contrário, é o rebaixamento do segmento ST em relação à linha de base, que é o segmento TP. Show de bola. Já coloquei aqui, linha de base do segmento TP. Observações importantes que eu quero que vocês saibam sobre supra e infra de ST. Não vamos falar sobre infarto agora, tá? Vai ter uma aula especial sobre infarto. O Dr. Jair vai dar a aula de infarto,
Eu vou fazer a monitoria de infarto, tá? Então, fiquem tranquilos. Supra de ST. Informação importante que tem que saber sobre supra de ST. A morfologia. A morfologia do supra, se ele é côncavo ou é convexo, pode definir para vocês se aquilo é um infarto, se aquilo é uma pericardite, se aquilo é tal coisa, não é. Tudo bem? É importantíssimo para o diagnóstico de infarto saber a morfologia do supra de ST. Tá? Geralmente, o supra de ST côncavo, ele pode ser tanto para infarto quanto para outras causas. Então, quando tu vê um supra de ST côncavo, ou seja, assim, né? Então, por exemplo, aqui tem aqui, e você tem um supra assim. Tá aqui. Tá suprado, porque o segmento ST, que é isso aqui, ó, tá acima da linha de base do segmento TP, que tá aqui. Então, a gente tem essa disparidade aqui. Quando ele é côncavo, opa, perdão, côncavo é diferente. Fiz erradão. Mas tem uns que são aqui assim. Eles são côncavos, né? Aqui é o côncavo, perdão. Quando eles são côncavos, ele pode ser tanto específico para infarto quanto para as outras causas, como por exemplo pericardite. Agora, quando a gente tem um supra, agora sim, um supra de ST, a gente tem aqui DT, e aqui um supra convexo, ele é específico, muito específico para infarto, tá? E é geralmente assim que a gente vê os supras de infarto, tá? Então olha aqui, ó, supra convexo, convexo e AM, bota na cabeça. Supra, que é côncavo, parece uma concha, côncavo, mas está suprado, olha aqui, ó, linha de base, supra, linha do ponto J, segmento ST, está suprado, mas ele é côncavo. Tu vai pensar em infarto? Vai, mas pode ser outras coisas, como uma pericardite, que nesse caso aqui é uma pericardite, tá? Desse elétron aqui. Tudo bem? Então, a morfologia côncavo-convexo no supra de ST, ela é muito importante porque ela define conduta. Infra de ST. O infra de ST, a gente tem que saber a avaliação do aclive do infra. O infra ele vai ser abaixo, tá vendo aqui, ó, abaixo do segmento TP. Aqui, ó, segmento TP aqui, infra aqui. Então tá infrado, tá abaixo. Se ele for horizontal ou descendente, horizontal, tá aqui, ó, o segmento ST, isso aqui, ó, tá reto, horizontal. Ou se ele for descendente, ele vem para baixo. A gente vai pensar em isquemia miocárdica, tá? Isquemia miocárdica. Se ele for ascendente, olha aqui, ó, tá infrado aqui, ó, a partir do ponto J, que tem o segmento ST, tá infrado, a gente já sabe, mas ele vai subindo. A gente vai pensar em outras causas não específicas para isquemia miocárdica e doença coronariana, tá? Então, em infra e supra, nem todo infra, nem todo supra parece aquilo que está mostrando, tá? Então, olhar o aclive em infra de ST, olhar se é côncavo ou convexo em supra de ST. Alterações de onda T. Chegamos nas benditas alterações de onda T. Falamos sobre segmento ST, chegamos na onda T. As alterações de onda T indicam alteração na repolarização ventricular. Tudo bem? A repolarização. E quais são essas alterações? Elas podem ser primárias, secundárias e inespecíficas. Se ela for primária, ela é a causa, né? A gente já sabe disso. Se a gente tem uma doença primária, ela é a causa do nosso problema. Se ela é secundária, ela é causada por outra coisa, uma sobrecarga ventricular, um bloqueio de ramo, um bloqueio atrioventricular, seja lá o que for. Tudo bem? E as inespecíficas são aquelas que são inespecíficas. Tudo bem? Que não tem valor clínico para a gente. Então, alguns exemplos de alteração primária. Isquemia miocárdica. O paciente está com isquemia lá, com uma doença coronariana. Anginando. Ai, meu coração. É uma doença primária. A inversão das ondas T, elas vão ser causadas pela própria doença.
Doença do sistema nervoso central. O paciente caiu da laje, bateu a cabeça, fez hemorragia. Vai alterar a onda T profundamente. Vocês vão ver, vou já mostrar para vocês. Isso é uma coisa primária, o cara bateu a cabeça e é por isso que ele está alterando a onda T. A onda T, ela representa a doença. Hipercalemia, mesma coisa. O paciente está com potássio nas alturas. Síndrome de Takotsubo, síndrome do coração partido, mesma coisa. Agora, alterações secundárias, como bloqueio, sobrecarga ventricular e bloqueios de ramo, já diz, a inversão da onda T não é por uma doença ou outra, é causada pelo bloqueio de ramo. É uma outra patologia que está causando a inversão da onda T. A hipercalemia na hipercalemia, a alteração de onda T denota a hipercalemia. A inversão de onda T no bloqueio de ramo não denota o bloqueio de ramo, não denota a sobrecarga ventricular. Ela é uma consequência dele. Tudo bem? Então, quando você olha o eletro, você vê a alteração de onda T, você pensa em isquemia miocárdica, você sabe, porque a inversão X de onda T é característica da isquemia, é característica de um paciente que tem hemorragia cerebral, é característica do paciente que tem hipercalemia, que é doente renal crônico. Mas não denota que o paciente tem bloqueio de ramo, não denota que ele tem sobrecarga ventricular. Certo? Então, isso aqui é muito importante. Diferenciar uma alteração primária e uma alteração secundária. Show de bola? Alterações secundárias, primeiro, para a gente entender. Nas sobrecargas, bloqueios de ramo, pré-excitação, quando os ventrículos se polarizam de maneira errada, a repolarização também será normal. Ela não vai ser normal. Se o ventrículo se polarizou erradamente, né, de maneira errada, ele vai se repolarizar errado. Logo, a gente vai ver os padrões. Aqui, ó, de sobrecarga de ventrículo, padrão strain, inversão de onda T assimétrica, tudo bem? Padrão strain. Bloqueio de ramo, também, invertido e assimétrico, invertido e assimétrico, invertido e assimétrico. Já nas alterações primárias da repolarização ventricular, a alteração na onda T é o achado da patologia. Quando tu vê aquela onda T, tu vai falar, cara, esse paciente está com hipercalemia. Esse paciente aqui, ele caiu da laje, está com uma hemorragia cerebral fodida. Normalmente, essas alterações, elas não são achados específicos. Elas são achados, na verdade. Elas são achados específicos da... entendi o que eu quis dizer. Normalmente, essas alterações, elas não são... Tipo assim, a alteração assim, ela pode ser tanto da hipercalemia, quanto de outra doença, quanto de outra doença. Elas compartilham a mesma morfologia, mas ela não é de uma doença só. E aí vocês vão ver os padrões. Por exemplo, na hipercalemia e também no infarto com supra, a gente tem uma onda T apiculada e amplitude aumentada. Olha aqui, ó. Quando tu olha um paciente que tem uma onda T entenda aqui, ó, e aí você vai ficar na dúvida. Esse paciente está hipercalemia ou ele está com uma isquemia aguda? Porque na isquemia aguda, no começo do infarto, o paciente faz onda T assim, ó, lá em cima. E na mesma coisa na hipercalemia, o paciente vai com onda T lá nas alturas. Como é que eu vou saber? Morfologia. Morfologia você entende tudo. Na isquêmica, ela é simétrica. Na isquêmica, ela é simétrica. Ela é arredondada, bobadada aqui em cima, tá? Ela vai acontecer sempre no início do quadro, do infarto, tudo mais. E só vai estar na parede acometida. Se o cara infartou a parede anterior, só vai estar lá V1, V2, V3, V4. Na hipercalemia, ela é simétrica, show de bola. Mas ela é pontiaguda, ó. Olha aqui a ponta dela. Olha aqui a ponta dessa. São duas coisas diferentes, tá? Ela tem uma base mais estreita, diferente da isquemia aguda, e ela pode se apresentar em V1, em V2, em V3, em V4, em V5, em V6, em D1, em D2, em D3, que é o geral, é o normal, em AVL, em AVF e em AVF. Em tudo ela pode se apresentar, que é diferente da isquemia aguda, que é selecionado por parede. Tudo bem? Então, essa é a primeira característica aqui de padrão de alteração de onda T. Outra aqui. Aqui, ó. Padrão de onda T invertida difusa, simétrica e profundamente. Esse aqui pode ser, por exemplo, um AVC. Pode ser uma isquemia miocárdica, pode ser uma cardiomiopatia hipertrófica e Takotsubo. Como é que a gente vai diferenciar? Tá? Olha aqui. Isso aqui, geralmente, as ondas T difusas, ou seja, tá com onda T
invertida difusamente, mas ela é simétrica, eu penso mais em isquemia, cardiomiopatia hipertrófica. Tudo bem? Aqui, ó. Inversão, inversão, QRS está positivo, onda T está negativo. Negativo, positivo. Positivo, negativo. Show? Então, está invertido em relação ao QRS dominante e é simétrico. Aí eu penso numa isquemia miocárdica, o paciente pode apresentar lá na clínica dele, dor torácica e tudo mais. Agora, olha isso aqui. Tu vai pegar um eletro desse, nunca mais vai esquecer, pô. O paciente está com onda T, isso aqui é onda T, pô. O QRS está aqui, ó. Olha a onda T. Porra, gigantesca. Isso aqui é paciente que tem hemorragia cerebral. As famosas ondas T cerebrais. Tu olha para isso aqui, tu sabe que o paciente está com hemorragia cerebral. Porque isso aqui denota a hemorragia cerebral. Ela é uma alteração primária, tá? Tudo bem? E aí a gente vai ter alargamento aqui e tudo mais. E a gente tem também a persistência do padrão juvenil. Quando a gente é jovem, de V1 a V3, quando a gente é criança e início da adolescência, nossas ondas T, elas são assim, ó, invertidas. Dessas três derivações. Mas aí quando o paciente chega a 25, 30 anos, aí a tendência ela é virar ao contrário. Menos V1, né? Mais V2 e V3 sim. Ela fica positiva. Só que aí, quando a gente tem essa persistência disso, a gente chama de persistência do padrão juvenil. E a gente já pegou isso no ambulatório, inclusive. O paciente que era jovem, mas tinha persistência do padrão juvenil de onda T. Tá? E a gente tem que laudar isso. É um achado importante. Tudo bem? E as alterações inespecíficas são quando a gente vê aqui, ó, essas ondas T que não é onda T, não dá para tu falar onde é que começa, onde é que termina, tá achatado, tá, pode estar minimamente invertido. Quando a gente tem isso, a gente diz que tem uma alteração inespecífica, não tem valor clínico. Alteração inespecífica da repolarização ventricular. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Onda T. Vou dar um pulinho já para intervalo QT, os exercícios vocês podem fazer, porque senão a gente não termina hoje. Tá? 15 minutinhos terminamos. Intervalo QT. Alguém tem alguma dúvida sobre um segmento ST, onda T? Alguém? Show de bola. Show de bola. Vamos lá, então. Intervalo QT agora, última parte, pessoal, último tópico. Intervalo QT, como eu já falei, intervalo inclui onda. Ele vem do final do QRS até o final da onda T. É um segmento. Opa, é um intervalo, perdão. Intervalo. Opa. Vem do começo do QRS ao final do onda T. Perdão. É um intervalo QT, já diz. Começo da onda Q até o final da onda T. Para que a gente faz o intervalo QT? A gente usa o intervalo QT para prevenir, para prognosticar o paciente para que pode entrar numa taquicardia ventricular. Taquicardias ventriculares são malignas. Taquicardias ventriculares, elas são malignas. E todas elas podem se converter numa parada cardíaca. Então, se o paciente tem um intervalo QT aumentado, a chance dele entrar numa taquicardia ventricular é alta. E se ele entra numa taquicardia ventricular, a chance dele ter uma parada em qualquer lugar é alta. E é isso que se dá a morte súbita. O gatilho para a morte súbita é você fazer um exercício abrupto, tem alta intensidade, jogador lá que tá correndo, aí aumenta o QT aumenta, aí do nada ele faz uma taquicardia ventricular no meio do jogo e do nada, morre, porque tem uma parada cardíaca e morre. Então essa é o que ocorre nas mortes súbitas. Não é súbito, quer dizer, é súbito, obviamente, né? Mas não é, tipo, não tem uma causa específica. O paciente tinha um QT que vai aumentando, quando ele vê, ele entra numa taquicardia ventricular, e dá para tu ver, às vezes, o paciente nos eletros assim, a gente vai ver aqui, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver se eu acho. Não vai ter. Poxa, não vai ter, pessoal. Mas eu vou buscar depois, aí vocês vão ver, tipo, o paciente está certinho aqui, com o intervalo QT alargado ainda, e do nada ele faz aqui, ó, morre. Aí tu tem esse padrão do normal, da TV e da PCR. Aí o cara morre.
E aí o intervalo QT serve para predizer isso. E muitos pacientes eles podem ter intervalo QT aumentado por drogas, por diversas situações. Tudo bem? E a gente sempre vai buscar para medir o intervalo QT a derivação com o intervalo mais longo. E aí vai ser no olho. Você vai comparando, vendo, pô, acho que essa aqui. Aí fica entre 2 ou 3, aí tu compara a média e tu fala, não, essa aqui é maior mesmo. Aí tu faz. O intervalo, ele muda bastante com a frequência cardíaca, tá? O intervalo QT. Logo, a gente tem que sempre corrigir. Quando pega o eletro lá, tem lá na folhinha lá, QT, o cara já lauda lá, na máquina. Só que geralmente dá erro. Então a gente tem que fazer nós mesmos e depois fazer o QT corrigido. Tudo bem? A gente usa essa fórmula aqui para calcular o QT, a fórmula de Bazet, que é bem simples. Para calcular o QT corrigido, perdão. Que é dividir o QT pela raiz do intervalo RR em segundos. Como é que calcula o intervalo RR em segundos? Lembra lá que um quadradinho é 0,4, um quadrado é igual a 0,04 milissegundos, certo? Se um quadrado é isso, quando eu vejo aqui o intervalo RR aqui de, sei lá, pega aqui 20 quadrados, quanto é isso? Vai fazer a multiplicação. 20 vezes 0,04. Isso aqui vai dar um intervalo RR em segundos. Tudo bem? Aí tu vai fazer esse valor X aqui, a raiz dele. Pronto, aí vai ficar o QT sobre a raiz desse valor. É bem simples. E a gente vai calcular o QT. Tá? O intervalo QT longo, como eu já tinha falado, a cada vez que o intervalo QT alarga, o risco é maior de ocorrência de torsade de Pontes, que é um ritmo maligno de taquicardia ventricular que a gente vai ver. Mas esse é o principal, o torsade de Pontes, que é a taquicardia ventricular polimórfica, que a gente vai falar no sábado, tá? Que pode gerar a parada cardíaca e óbito. Então, bora ver esse exemplo aqui, ó, pessoal. Primeira coisa, como é que a gente vai calcular o QT normal? Começo do QRS, final da onda T. Então, a gente tem 2 quadrados aqui. 2, na verdade tem 3 quadrados aqui, perdão. 3 aqui. Aí aqui tem 5, né? Daqui para cá tem 5. 5. Mais 5 aqui. Mais 1 só aqui. Aqui só tem 1. Então dá 14. 14 quadradinhos. 14 quadrados vezes 40 milissegundos ou 0,04, mas eu utilizo mais esse aqui de cima. Vai dar quanto? Deixa eu dar uma olhada. (14 vezes 40) 560. 560, mas tá errado aqui. 560 milissegundos. 560 milissegundos. E essa conta tá toda errada por causa disso. São 560 milissegundos. Tudo bem? 560 milissegundos. Aí você vai pegar o intervalo RR em segundos, pessoal. Como é que a gente vai fazer o intervalo RR em segundos? Vou até desconsiderar aqui essa conta. O intervalo RR em segundos. Aqui, por exemplo, aqui tem 5, 10, 15, 20, 25 e pega as arestas, né? Que são 27 e 29. 29 quadradinhos. 29 vezes 0,04. Vamos ver quanto dá. 29 vezes 0,04 dá 1,16. Aí tu já tem o QT, que é isso aqui. Tu já tem o intervalo RE. Intervalo RE em segundo. Para corrigir o QT é bem simples, né? Vou fazer aqui em cima aqui desse exemplo. O QT corrigido é o QT sobre a raiz do intervalo RR em segundos, que vai ser igual a 560 dividido pela raiz de 1,16. E a gente vai fazer a primeira raiz de 1,16, né? Vamos dar a ordem. Raiz de 1,16 é 1,007.
1,77. 560 sobre 1,077, perdão. E isso aqui vai dar, deixa eu ver quanto é que vai dar, 560 dividido para 1,077. Dá 519 milissegundos. Esse é o QT corrigido desse paciente. Ah, qual é o valor normal? Que acabou que tu não falou. Qual é o valor normal para esse paciente? Para homens, até 450. Para mulheres, até 470. Esse paciente aqui tinha 519. Então, a chance dele entrar no torsado de pontes numa TV, numa taquicardia ventricular e fazer parada cardíaca e óbito é grande. Aumenta a cada semana, a cada dia. Tudo bem? Então, é para isso que a gente faz o QT, tá? Quais são as armadilhas do QT? Lembra lá que eu falei da onda U? A onda U vai aparecer aqui. Às vezes ela aparece e a gente tem que separar, porque o intervalo ele é QT, ele não é QU. Então o U tem que ser separado. Então como é que a gente separa? A gente traça a linha no final da onda T, faz a linha perpendicular aqui e acha o ponto de interseção. Nesse ponto de interseção vai ser o ponto do final da onda T, e aí o começo da onda Q a gente traça normal. Então a gente vai calcular daqui para cá. Outra coisa. Às vezes a onda U tá aqui, ó. Aí a gente tem que cortar. Mesma coisa, a gente não inclui onda U. Não inclui, tem que separar, Separa o joio do trigo. Mesma coisa. Beleza? Então esse aqui é o método da tangente, é o método para excluir a onda U do intervalo QT, tá? Outra coisa, intervalo QT em ritmos irregulares. Como em ritmos irregulares a gente não consegue calcular direito o QT, a gente faz por aproximação. Se o QT for menos, o QT normal lá, que a gente calcula daqui da onda Q até o final da onda T, né? Sem corrigir, sem nada. Se esse valor aqui, né? Se esse tamanho for menos da metade do intervalo RR entre duas ondas R's, esse QT está normal. Agora, se ele tiver mais da metade do valor, né? Ou seja, se aqui tem, sei lá, 40 quadrados e aqui tem 30, já é mais da metade. Logo, esse QT pode estar alto, ter ser sugestivo de alargamento. E quando aí já esse aqui, esse módulo de intervalo QT, tem que calcular, tem que ficar fazendo para relembrar, porque senão esquece, tá? É muita coisa. O intervalo QT, quando a gente tem um QRS alargado, ele é também corrigido duas vezes. Primeiro a gente tira a proporção de alargamento do QRS e depois a gente faz a correção do QT. Então, antes de fazer a correção lá do QTC, né, que é o QT corrigido, a gente faz a correção de Bogossian, tá? Essa correção, como é que ela funciona? Você vai medir o QRS e vai medir o intervalo QT normal. Ó. Aí aquele QT lá deu 560, por exemplo. Não, vamos fazer aqui o exemplo que está aqui, ó. O exemplo do QT aqui, 440 milissegundos. Depois você vai medir o QRS. O QRS ele deu 160 milissegundos. Está alargado. O QRS é até 120, certo? 120. A partir de 120 é alargamento de QRS. Tem 160. Você vai tirar do intervalo QT metade do QRS, ou seja, 80. Então vai ficar 440 menos 80, como está mostrando, aqui na forma. Né? Tudo bem? E aí a gente vai tirar menos 80, olha aqui, ó, o erro de cálculo. É 440 menos 80, tá? E aí vai ficar 360 nesse caso. Tudo bem? Aí esses 360, certo? Vai ser o QT reduzido, né? Porque você reduziu do QRS alargado. Aí você vai aplicar o QTC. QTC é igual a 360, que é o QT reduzido, sobre a raiz do intervalo RR, né? Que aqui é 0,88. E a raiz de 0,88 é 387, esse QT aqui está normal, QTC. Tudo bem, pessoal? Essa parte aqui ela é meio chatinha, você tem que ficar refazendo para pegar a manha. Beleza? Tem diversos elétrons aqui, eu coloquei. Eu não achei, não vale a pena a gente ficar fazendo todos, porque vocês... Mas vamos fazer só um aqui. Deixa eu ver aqui.
Só para a gente dizer que não fez. Olha aqui, vamos fazer esse aqui. Esse aqui tá bacana. Primeira coisa que a gente vai ver. Que RS está estreito ou alargado. Para não ter que fazer redução, não ter que fazer nada. Esse QRS aqui tá estreito, ó. Tem estreitinho. Pô, tá filé. Show de bola. Ritmo regular. Ritmo regular, ó. Vai batendo aqui regularmente. Show de bola. Não tem que fazer aquela aproximação lá de ritmos regulares. Vamos ver quanto é que tá o QT disso aqui. Para mim, o mais largo tá em V3. Não tá em V2. Bora lá? Aqui em V3. Começa aqui, então aqui tem 1, aqui tem 5, aqui tem mais 5. Tem 440 milissegundos. Porque aqui tem 5, né? E 5 é 200 milissegundos. Aí aqui tem mais 5 é 200. Aí é 400. Aí mais um quadradinho é 40. Então é 440. 440 milissegundos o QT. Só que aí a gente tem que corrigir, lembra lá? Como é que a gente faz? A gente calcula o intervalo RR em segundos primeiro. Como é que é? Tem 5, 10, 15, 20 quadradinhos. 20 quadradinhos vezes 0,04 milissegundos, né? Que é segundos. Lembra lá? Isso vai dar quanto? 20 vezes 0,04. 0,8. Vai dar 0,8. Então, nosso QTC vai ser 440 dividido pela raiz de 0,8 milissegundos. Segundos, na verdade. Isso aqui vai dar 440 sobre, deixa eu ver quanto é que dá a raiz de 0,8. A raiz de 0,8 dá 0,89. Isso aqui vai dar, bora olhar, mas já sei que vai estar largado. 440 dividido para 0,89 dá 494 milissegundos. E qual é o normal de QT? 450 para homens, 470 para mulheres. Ou ao contrário. É isso aí. 450 para homens, 470 para mulheres. E esse paciente aqui apresentava 494 milissegundos. Logo, está alargado. Chance de cair num ataque cardíaco ventricular e morrer subitamente. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a nossa monitoria de hoje. Espero que vocês tenham alguma dúvida, primeiramente, antes da gente finalizar. Novamente, repito. A gente vai rever isso tantas vezes até entender. Depois a gente vai aparecer com dúvida, que é quando a gente começar a entender. Podem trazer, podem mandar no grupo e tal, pode tirar print do eletro e tal. Fala o eletro 4 lá da apostila de tal modo. Aí eu vejo, a gente faz junto, beleza? Eu vou explicando, mando lá tudo, tranquilo? Então, isso aqui que eu tinha para passar para vocês de eletro normal, eu acho que é o principal. Bloqueio de ramo não dei para vocês ainda, não ministrei para vocês, mas esse módulo aqui, mas eu vou separar um dia especial para fazer isso, para dar bloqueio de ramos, porque é importante. Sempre tem no nosso ambulatório. Sobrecarga ventricular e bloqueio de ramo é quase toda consulta. Então, vou separar um dia. Sábado, vamos estudar taquiarritmias, tá? Vou fazer de uma maneira mais simplificada para vocês entenderem, só que o Dr. Jaime gosta de cobrar, tá? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Estudem bastante, porque vale a pena vocês entenderem aí, tá? Valeu, boa noite e até mais. Boa noite, a gente agradece.